Hoje nós vamos falar de como a capoeira entrou na mídia. Desde o início do século XX, a capoeira já aparecia em jornais. Anúncios de lutas como as protagonizadas pelo Mestre Bimba na Bahia, ou a famosa luta do Ciríaco contra o lutador de jiu-jitsu Sada Miyako, no Rio de Janeiro. Essas lutas apareciam no jornal, dando visibilidade para a capoeira, mas ainda não havia o que hoje em dia a gente conhece como o imaginário do capoeirista nas mídias, redes sociais, canais de televisão, cinemas e teatros. Essa imagem foi sendo construída ao longo de décadas. Talvez o capoeirista antigo que mais participou de filmes tenha sido o mestre Canjiquinha, que participou de alguns filmes como Barravento e O Pagador de Promessas. Logo após essa época, nós começamos a ver uma valorização da capoeira no sudeste do país, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio, nós temos o mestre Nestor Capoeira fazendo um filme cult chamado Cordão de Ouro. Não foi um filme muito impactante na história do cinema brasileiro, mas ajudou a capoeira a ganhar um destaque no momento em que ela se fortalecia. Mas realmente a coisa começou a mudar nos anos 90, principalmente com 3 fatores, ou pelo menos eu acredito que estes tenham sido os 3 fatores mais importantes para a difusão da capoeira na mídia. O primeiro deles e mais importante foi o filme Esporte Sangrento, conhecido no exterior como Only the Strong. Esse filme foi uma revolução para os capoeiristas. No começo, é apresentado um soldado que aprende capoeira e depois retorna para os Estados Unidos e começa a ensinar para jovens, fazendo a capoeira uma ferramenta de defesa e identidade dentro de uma pequena comunidade. Esse filme teve um impacto absurdo, porque ele se difundiu tanto no Brasil quanto no exterior, apresentando golpes, músicas, ritmos, floreios que até então as pessoas não conheciam. Muita gente começou a praticar capoeira sozinha por causa deste filme, assistindo os movimentos e reproduzindo em casa. Em vários países, escolas de capoeira foram fundadas por pessoas que iniciaram a sua trajetória com este filme. No Brasil, a repercussão dele foi muito negativa entre os capoeiristas, pois, de modo geral, pensavam que o filme era estereotipado e passava uma imagem superficial da capoeira.
No entanto, depois que muitas academias no exterior ficaram cheias e vários capoeiristas começaram a ir para a Europa e para os Estados Unidos por conta da popularidade proporcionada por este filme, as pessoas começaram a ver que, na verdade, ele havia sido a melhor coisa que aconteceu na história da capoeira para o aumento da popularidade e a inserção no mainstream. O segundo fenômeno pop foi o jogo de videogame Tekken, que contava com um personagem brasileiro chamado Ed Gordo, um jogador de capoeira que fazia movimentos incríveis. Este videogame ajudou imensamente a difundir a capoeira em muitos lugares do mundo, inclusive na Ásia. Os jogadores do jogo Tekken se interessavam pelos movimentos do Ed Gordo e iam procurar escolas de capoeira para aprender. Muita gente também iniciou o seu caminho treinando sozinha dentro de casa, assistindo os movimentos do personagem Ed Gordo. Esse videogame teve um impacto gigantesco na difusão da capoeira no exterior. O terceiro fator é interno, é brasileiro, e foi a inserção de um capoeirista dentro das novelas e propagandas. O nome dele é Beto Simas, mais conhecido como Mestre Boneco, do Capoeira Brasil. Ele é fundador deste grupo e ator. Também trabalhou como modelo. Portanto, quando a sua imagem começou a aparecer na maior TV do Brasil, a Rede Globo, a difusão da capoeira aumentou. Muitos artistas começaram a praticar capoeira. Durante os anos 90, haviam muitas revistas de capoeira que colocavam artistas, modelos e atrizes na capa das suas publicações. Isso fazia com que mais pessoas se interessassem pela capoeira e fez um fenômeno que nunca antes havia sido visto no Brasil. Academias de capoeira lotadas. De 1995 até 2000, muita gente praticou capoeira no Brasil. Virou uma moda. E, na minha opinião, Beto Simas, ou o Mestre Boneco, foi extremamente importante para isso. Hoje em dia, eu pessoalmente não acho que o Mestre Boneco tem o reconhecimento devido pelo seu trabalho. Poucas vezes eu vi as pessoas associando a popularização da capoeira com a popularidade do Mestre Boneco. Mas eu pessoalmente acho que ele foi um fator
fundamental no crescimento da capoeira no Brasil, principalmente nos anos 90, por conta do seu trabalho na televisão. Na sequência, durante os anos 2000, vários outros programas de TV, anúncios, filmes e outros tipos de meios de comunicação de massa utilizaram a capoeira. Em muitos filmes de ação, como Harry Potter, Matrix, Mulher Gato, 11 Homens e um Segredo e outros, há cenas de capoeira. Há momentos em que pessoas fazem movimentos característicos da capoeira. Isso contribui também para criar um meio favorável para que novos alunos entrem nas academias. No Brasil, tivemos também o filme Madame Satã, o filme Besouro e outros menos populares que ajudaram a difundir a capoeira na mídia. Esse é um pequeno resumo de como a capoeira se popularizou nos meios de comunicação. Até o próximo episódio, no qual falaremos de como um estrangeiro deve se comportar ao chegar numa escola de capoeira no Brasil. Até lá!